Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, aqui mais um vídeo em defesa e estudo católico, né? Contra as mentiras desses leigos protestantes. O tema é Maria sempre virgem, reagindo a ex-pastor Eduardo Faria. Para começar esse vídeo, eu gostaria que nós fizéssemos algo muito importante que até pouco tempo atrás o ex-pastor Eduardo Farias fazia com bastante convicção e que nós declaremos em alto e bom som: sola Escritura. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para responder ao Scott Hahn brasileiro. Sim, alguns católicos consideram o ex-pastor Eduardo Farias uma espécie de Scott Hahn brasileiro. E me incomoda um pouquinho o fato deles não perceberem que até pouco tempo atrás ele era um protestante e que com pouquíssimo tempo de conversão ao catolicismo ele já estava ensinando católicos a serem católicos. Mas este é um problema que os católicos vão ter que resolver. O meu problema aqui é contra-argumentar aos argumentos bíblicos que ele apresentou em um podcast para embasar, fundamentar. Simplesmente, o Rafael Pablo, o pastor Eduardo Faria, ele voltou para a verdade. Ele saiu dessa prostituição protestante, fundamento invenções de homens. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Essas bilhões de denominações ou uma só verdade? Efésios 3,10, a divina diversidade da sabedoria divina será conhecido pela a igreja. Que igreja? Coluna sustentáculo da verdade. Que igreja? Efésios 2,20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tanto por pedra de ângulo, Cristo. Em Mateus 16,18, ali você já vê a profecia que só tem uma só revelação, uma só igreja, uma só doutrina, as Apóstolos 2,42. E Atos Apóstolos 1,14, olha só, para a gente entender que os apóstolos oravam junto com ela, que todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, irmão dele. Por quê, cara? Os apóstolos oravam junto com Maria, porque os apóstolos são, Apocalipse 12,17, o resto da descendência que guarda os mandamentos. Em 2 Pedro 3,2, ali você vê os mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos, que é o caminho da verdade. É simples, cara. Claro, pastor, fundamento de homem, 2 Coríntios 4, irão pregar vários Jesus de frente, é um Jesus sem a mãe, é um Jesus sem o magistério, cada um prega o que quer, faz o que quer. Aqui ele está reagindo ao vídeo do pastor, ex-pastor protestante Eduardo Farias, né? A rincha é essa, o ódio desses caras é contra esses protestantes que se volta para a igreja católica e aparta desse protestantismo. A rincha é essa. Argumentos bíblicos que ele apresentou em um podcast para embasar aqui. Em segundo... Sempre sai fora nesse vídeo desse cara. Aqui ver. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que os meus argumentos aqui são contra os argumentos apresentados pelo ex-pastor. Eu não estou atacando a pessoa do pastor, mas apenas aos argumentos que ele apresentou. Mas tem duas coisas que eu gostaria de dizer. Primeiro, que eu jamais vou perdoar o ex-pastor Eduardo Farias por se tornar católico. Afinal de contas, pouco tempo antes, ele apertou a mão de Cadê Timothy o amor, Keller. meu querido? Sim, em um evento lá na Mackenzie, em São Paulo, ele era o tradutor oficial do Timothy Keller. Então, ele esteve lá, ele apertou a mão do cara e mesmo assim, pouco tempo depois, ele se tornou católico. Jamais o perdoarei por isso. Claro, né, pessoal, é uma brincadeira, porque quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito do Timothy Keller. Inclusive, saí aqui de Goiânia e fui a São Paulo justamente para ver o Timothy Keller. Mas um segundo ponto que eu gostaria de levantar é que eu me preocupei bastante com a ex-igreja do ex-pastor Eduardo Farias. Porque se ele interpretava as escrituras da forma como ele interpreta aqui nesse vídeo, eu devo dizer que eu estou muito preocupado com o tipo de pregação que essa igreja tinha. Por ele ser ex-pastor,
eu jamais pensei que ele faria isso com o texto bíblico. Ele sabe lidar com o texto bíblico. Então, o que ele está fazendo é tentando adequar o texto bíblico ao dogma que agora ele acredita. Mas ele sabe que isso é muito problemático. Para terminar essa introdução, eu gostaria de dizer que eu vou analisar alguns argumentos que ele apresentou, uma introdução e mais 4 argumentos. Mas como desfazer uma mentira é sempre muito mais demorado do que fazê-la, eu vou dividir em 2 vídeos. Neste vídeo aqui, eu vou apresentar a introdução. Primeiramente vou refutar a introdução dele, provavelmente teniciosa, manobrista, por quê? Para tentar negar a verdade. Olha só, se você pegar João 8, 32, é muito despregado pelos protestantes, né? Qual o verdadeiro sentido? João 8, 32, ó. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Você pega João 8, 32, Jesus dizia aos judeus, que nele creram, se permaneceres na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, ó. Olha só o que Cristo está falando. Aqui entra João 8, 32. João 8, 32. Por quê? Aquele que permanece na palavra, na doutrina ensinada por Senhor Jesus Cristo, as Apóstolos 2, 42, ou João 7, 14 ao 17, vão conhecer a verdade, ó. João 8, 31. Jesus dizia aos judeus que nele creram. Judeus que nele creram. A sua pregação. Se permanecedes, ó, na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, ó. Primeiro eu tenho que crer na igreja, no fundamento dos apóstolos, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, e permanecer a essa integridade e esse evangelho ensinado por Senhor Jesus Cristo. A sua doutrina que você vai conhecer a verdade. Só você pegar, ó, João 8, 32, João 7, 14, ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez tudo? De onde vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus, a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus e se fala de mim mesmo. Ó. Olha só, João 7, 14 ao 17. Agora você pega João 8, 32, ó. Ali você já vê a doutrina que Cristo já está nos apresentando. E o judeu se admira, fica apaixonado por essa doutrina. E agora, mais para frente, é o que Jesus vai falar para esses judeus que creram na sua pregação. A pregação apostólica, a pregação do magistério, foi confiada aos apóstolos e 2 que ele escolheu. Que não é essa divisão, que não é essa amplitude. A Universal ensina uma coisa, a Assembleia ensina outra coisa, a Triangular ensina... Não, é uma só doutrina. É isso que o pastor Eduardo Faria entendeu, abriu seu coração e fez como os judeus aqui, que creram no Senhor Jesus Cristo. Ó, João 8, 31. Jesus dizia aos judeus que nele creram. Se permaneceres na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Olha só. Cristo apresenta a sua doutrina, tem que permanecer nessa doutrina, nessa verdade, nessa pregação que é a pregação dos apóstolos, que ele escolheu, as apóstolos 1 e 2, ó, que foi confiado desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que eles escolheram, foram arrebatados. Olha só. Atos, Apóstolos 2, 42, ó, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Ó. Tem que ter uma perseverança. Tem que crer nessa pregação, nessa doutrina e nesses envio. Quem for enviado, Romanos 10, 4, como pregaram, se foram enviados, os apóstolos foram enviados, foi confiado a totalidade, a verdade, o sustentáculo da verdade, porque eles são as colunas que tem um respaldo de anunciar a verdade. Para você, João 8,32, ter respaldo e sentido. As apóstolos 2 desce o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vai dizer João 16, 13, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão.
Agora, nós entendemos que tem uma doutrina. Tem um pastoreio, João 21, do 15 17. É 1 Coríntios 28, foi constituído primeiramente os apóstolos. Em Atos Apóstolos 22, 4, Paulo perseguiu de morte essa doutrina. E ele se converte e ama essa igreja por revelação. Gálatas 1, 11 e 12. Interessante, né? Agora você pega aqui em Atos dos Apóstolos 20 e 28. Olha só que interessante, cara. Cuidai de vós mesmo e de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o bispo, para pastorear a igreja de Deus viva, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então, é simples, o Rafael Pablo, que a sola escritura é suficiente para quê? Para a gente... A sola escritura ela é suficiente, sim, quando tem o magistério, a tradição, aí sim a escritura se torna suficiente e útil. Sem a tradição, sem o magistério, aí eu posso fazer o que eu quiser. É simples. O pastor Eduardo Faria, sim, apertou a mão daquele protestante, reconhecido, renovado. Para nós isso não interessa, meu querido. Título, cargo, etc. Simplesmente ele viu que ele estava ali, na sua igreja, como ele era pastor ali, ele viu que ele estava fazendo o que era inútil. Ensinando o caminho da salvação do jeito errado, por conta própria, por seus fundamentos. Ele cansou dessa patifaria protestante. Cada uma defende a sua. Parece que aquele programa que tinha na SBT, né? Grandes empresas, pequenos negócios. São pastores defendendo a sua própria tese, não defendendo o reino de Deus, não pregando a palavra que os apóstolos anunciaram. Olha só que interessante, você pegar aí Lucas 10. Olha só. Lucas 10, 16, ó. Quem vos ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ó. A doutrina que Cristo estava pregando foi o Pai que enviou. Então, quem me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. E quem rejeita o magistério, quem rejeita a tradição, quem rejeita a pregação dos apóstolos, quem rejeita o pastoreio de Pedro, etc, está rejeitando o próprio aquele que enviou Cristo. Tá explícito. O protestante ele quer que a gente desenhando assim, porque é uma só fé, cara, é um só batismo, é uma só igreja, meu querido. Claro que o pastor Eduardo Faria cansou dessa patifaria, desses engravatados, desses doutores, desses mestres, desses pentecostal, desses neopentecostal, desse anão batista. Irmão, é uma só fé, cara. Mateus 16, 18, que você vê, ó. Escritura é suficiente, porque a escritura mostra o magistério, a escritura mostra a tradição, segundo Tessalonicenses 3,15 e a segundo Tessalonicenses 3,6, apartar daquele que não segue a tradição. Olha só. Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9, Marcos 8, 27 e 33, Lucas 9, 18 e 22, Mateus 16, 18. Eu te declaro. Olha só. Eu declaro, Jesus está falando. Eu declaro. Olha o termo que Cristo usa. Eu te declaro, tu és Pedro. Ó. Eu declaro, tu és Pedro. Que está falando? Eu. Por que eu? Porque eu sou o esposo dessa igreja que você vai edificar, Pedro. Simples entender isso, cara. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Simples entender isso. É simples, Rafael. Você não entende isso? Claro que o pastor ele se cansou disso. Por quê? Se você for pegar a visão do Augusto Nicodemos,
prega contra a igreja. Se você for pegar a visão de Edir Macedo, prega contra a igreja. Se você for pegar a visão de Rafael Pablo, prega contra a igreja. Se você for pegar a visão de Lucas Bonzoli, prega contra a igreja. Se você for pegar a visão de Rodrigo Mocelin, prega contra a igreja. Se você for pegar a visão de Rodrigo Silva, prega contra a igreja. Se você for pegar a visão aquele pastor adventista lá, professor Leandro Quadro, prega contra a igreja. Todos protestantes, fundamento, invenções, doutrinas de homens pregam contra a igreja de Cristo. Você já percebeu isso? Ou a igreja de Cristo é a verdadeira, ou então a igreja de Cristo é a Babilônia, é a prostituta. Então o protestantismo ele está certo. Mas Paulo ele discorda dessas divisões. Você pegar em 1 Coríntios 10, ó, os apóstolos que ele nos ensina a unidade. Em Atos Apóstolos 2 e 10, o Espírito Santo. Tem pessoas de várias nações entendiam sua própria língua materna. Por quê? Para não ter divisões, cara. Para não ter isso aqui, ó. Roga-vos, irmãos. 1 Coríntios 1:10. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões. Vivem em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Olha as divisões aqui, ó. 2 Coríntios 4. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou aceitar de receber outro Espírito, diferente do que a vez recebido, outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente, aceitai, ó. É isso aqui, ó. Paulo, ele já está profetizando, nos revelando dessas divisões de hoje em dia. Surgirão pessoas que irão pregar outro Jesus diferente. Você pegar em Gálatas 1:7, você vê na 2 evangelhos apenas pessoas que semeiam a confusão, para perturbar, para degrinir a igreja de Cristo. Quem são esses? Se pegar em 1 João 2:18, 19. Era do nosso, mas se apartou. Se pegar em 1 Timóteo 4, 1 e 2, apostatou da fé. Se pegar em 2 Timóteo 4, 3, 4, mestre que não suportaram a sã doutrina da salvação, se atiraram a fábulas novidades. Não suportaram a sã doutrina da salvação. É isso, cara. Parabéns para você, pastor Eduardo Farias. Voltou para a igreja. Amém. Através de você, do seu testemunho, vão arrastar mais pessoas ainda para a verdadeira fé, cara. Para a verdadeira doutrina. Simples, cara. Salve Maria, sou missionário São Roberto.